Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade e mais uma vez poder fazer menção da sua palavra. A minha palavra hoje é de gratidão à vida do pastor Marcos, que me convidou para estar aqui. Eu quero também expor o meu respeito ao pastor, nosso vice-presidente, pastor Roberto, viu? E a cada um de vocês que permitiram a mim contribuir com esse culto. Amém? O outro pastor Marcos também. Amém? Abra a Bíblia comigo em Cantares, capítulo 5. Versículo 6. Cantares, capítulo 5 e o versículo 6. Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo 5 e o versículo 6. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim a palavra do Senhor. Cantares, capítulo 5 e o versículo 6. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e se tinha ido. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Amém? Sentai-vos, por favor. Esta é a palavra que soou mais forte ao meu coração para meditar junto com os irmãos nesta noite, nesse culto de integração. O capítulo 5 vai relatar a história do amado e a intensidade do seu amor por aquela que ele o ama. A história diz que antes de dar início ao capítulo 5, o amado, tendo ido a algumas vistorias de suas vinhas, ele encontrou ao caminho uma moça e os seus olhos se agradaram dela. Porém, não tiveram tempo bastante para conversar, dialogar. Mas a verdade é que se amaram. Ele voltou para casa após esse acontecimento e a não permissão dela de que ele enxergasse ela por mais tempo, porque era já tarde. E ela acabava de sair do seu trabalho amassando uvas, e no seu entendimento achava que não era bom que ele visse ela daquela forma. Quando ele vai embora, ficou no coração dela a certeza de que quando ele voltasse, ela estaria preparada para se apresentar para ele. A verdade é que ele foi embora. Os dias vão passar, as horas passam, talvez os anos passaram, mas no coração dela tinha a certeza de que ele haveria de voltar. Enquanto ela espera e vai fazer um ritual dia após dia, de chegar em casa, se banhar, colocar uma roupa limpa e aguardar a volta dele, e hoje não vem, amanhã não vem, mas ela continua com o mesmo ritual. O amado está no seu reino, e um belo dia ele acordou e percebeu que havia uma alegria no seu coração que não era comum acontecer todos os dias. Quando ele acordou e percebeu que a sua alma estava alegre, ele saiu a caminhar pelo palácio a fim de encontrar alguma coisa que desse contraste à alegria momentânea que ele está sentindo. Ele não encontra no jardim, na sua casa, no seu palácio, aquilo que ele quer. Então ele vai até o seu jardim. E diz a Bíblia que ele chamou alguns convidados para adentrar o jardim com ele. Enquanto ele adentra o jardim, segundo a história da Bíblia Sagrada, diz que ele encontrou uma erva e nela ele saiu puxando estas ervas. Ele não se contenta em só arrancar essas ervas, ele amassa e percebe que há um cheiro nela. Ele guarda essas ervas consigo
e vai dar continuidade a caminhar por esse jardim. Ele traz o leite e se fazia comum todos os dias tomar o leite, e logo após algumas horas tomava-se também o vinho. Mas nesta ocasião, o amado vai fazer diferente. Ele vai misturar o leite com o vinho. Ele não vai só tomar, como vai dar aos seus convidados. Enquanto os convidados se alimentam dessa mistura estranha, o amado dá continuidade à sua caminhada em meio ao seu jardim. E ele vai encontrar abelhas, vai encontrar mel. Ele expulsa as abelhas deste favo de mel e toma o mel. Não haveria algo mais doce em todo o jardim do que o mel. Mas nem na doçura do mel ele encontrou o contraste para a sua alegria. Então a Bíblia diz que ele vai misturar as ervas que ele encontrou no início, na entrada do jardim, com mirra. E quando ele misturou as duas coisas, antes que a sua mão viesse até o seu nariz, o cheiro que exalou no ambiente em que ele estava, deu a ele a ciência de que se fazia necessário, para o contraste da sua alegria completa, a presença da sua amada. A Bíblia vai dizer no capítulo 5, que ele deixou os convidados dentro do jardim e saiu do seu palácio, do seu jardim, ainda de manhã, a fim de encontrar aquela que ele amava. Enquanto ele está indo ao encontro dela, talvez ao caminhar, percebia que não chegaria antes que o sol fosse embora. Então ele cheirava aquilo que havia em suas mãos e tinha a certeza de que a melhor coisa a fazer era apressar o seu passo e chegar logo, depressa, a sua amada. Enquanto ele está caminhando até ela está trabalhando. E quando ela chegou em casa, ela percebeu que havia um cansaço no seu corpo, e ela decidiu que desta vez ela não esperaria ele como as demais vezes. Desta vez, ela decidiu que iria tomar o seu banho, iria deitar, e ela não ia esperar como havia esperado outras vezes. Foram inúmeras as vezes em que ela chegou em casa e aguardou o amado da sua alma chegar. Mas agora ela está cansada dessa espera, e ela mesmo entendeu que não vale mais a pena esperar. Não vale mais a pena aguardar, cumprir todo esse ritual de se banhar, limpar o seu corpo e aguardar a volta dele. Então ela vai se deitar. E antes que o sol fosse embora, a voz do amado a larga distância soou chamando pela sua amada. Enquanto a voz do amado está gritando à espera da sua alma, é que ao amada escutar a sua voz, ela abre a porta, abra a janela, esboce alguma reação e mostre para ele que está aguardando a volta dele. Mas para surpresa do amado, ele chama, e ela nada faz. A porta não abriu, a janela não abriu, ninguém saiu correndo a fim de responder ao chamado dele. Então o amado entendeu que se fazia necessário aproximar-se um pouco mais da casa. E quando ele se aproximou agora, a voz não é amor da minha vida, abre a porta. A voz não é amada minha, eu estou aqui, abre a porta. Ele vai começar a intercalar chamadas, e a cada chamada que o amado vai fazer, ele aumenta o nível de intimidade com a sua amada. A Bíblia vai dizer que ele começa a dizer para ela: abre a porta, amada minha. Quem sabe ele se ajeitou e entendeu que estando perto da casa, ela logo viria abrir a porta para ele. Mas para surpresa dele, ela não veio abrir a porta, mas ele vai continuar chamando, e ele vai dizer: abre a porta, irmã minha. Ela também não levantou para abrir a porta. Talvez ele entendeu: eu vou gritar um pouco mais alto, porque talvez se eu
eu gritar, ela venha se levantar ou deixar os seus afazeres e venha ouvir a minha voz ou atender a minha chamada, porque eu venho de longe, faz horas que eu estou caminhando e tudo que eu almejo é estar junto dela. Então ele vai dizer assim: abre a porta, pomba minha, e aguarda alguns instantes, a fim de que a Imaculada, o amor da sua vida, a pureza apareça na porta, e com ele tenha os seus motivos de alegria. Mas para surpresa dele é a terceira chamada, e ele já vai para a quarta, quando ele diz: abre a porta, Imaculada minha, e percebeu que a porta não abre, a janela não abriu, não sai uma voz de dentro da casa. Então ele vai se aproximar da porta. Parece que ela não está escutando, mas o texto diz que ela estava do lado de dentro deitada, e mesmo deitada, ela ouvia a voz dele, ouvia, mas não respondia, ouvia, mas nada fazia. E mesmo ouvindo a voz dele, desde longe ele estava, ela já ouviu o primeiro chamado, mas a Bíblia diz que ela estava deitada, e assim mesmo ficou. Então, ouvindo a voz dele, que cada vez mais se aproximava da casa, cada vez mais se aproximava da porta, cada vez mais se aproximava dela, a alma dela começou a trepidar, o seu coração acelerou, e ela percebeu que a sua carne, o seu corpo tremia, por saber que ele estava do lado de fora da casa. Está registrado no capítulo 5, e mesmo estando perto dela, mesmo com a ciência de que o amado estava ali tão perto, ela não saiu do seu comodismo e atendeu o chamado dele. A verdade é que ele se aproximou da porta, colocou a mão na porta, na fresta da porta está aí, e quando ele colocou a mão lá dentro, ela imaginou que ele iria arrombar a porta para entrar. Na verdade, ele tinha o poder de dar um pé naquela porta e adentrar, mas ele não fez isso. Tudo o que o amado queria era que ela atendesse a voz dele, abrisse a porta e viesse estar com ele nesse presente momento. Mas a verdade é que quando ele se aproximou e colocou a mão na maçaneta da porta, diz a Bíblia que o corpo dela trepidou e estremeceu, mas ainda assim ela não esboçou reação. Então ele vai apelar. A Bíblia diz que ele disse exatamente assim: abre a porta, amor da minha vida, porque os meus cabelos estão molhados do sereno da noite. Então eu vou entender que não faz algumas horas, não faz alguns minutos que ele está aqui do lado de fora gritando, não faz 10 minutos que ele está aqui falando: abre a porta, amada minha, eu vim de longe, eu quero lhe ver. Não faz alguns dias, já faz tempo que a voz de Deus vem ecoando nesta casa, a fim de que algumas pessoas abram a porta do seu coração, para que Deus possa entrar e fazer morada dentro dele. Não sou eu quem vou dizer para você o que tem que fazer ou deixar de fazer, não sou eu o primeiro a chegar aqui e dizer que a voz que ecoa nesse ambiente é a voz do amado da nossa alma, que há muito tempo vem dizendo: sai do comodismo, levanta, você já foi melhor do que isso. Ao ouvir a minha voz, você levantava, você cantava, você pregava, só em saber que eu estava próximo de você. Mas mais uma vez, em um culto de sábado, a voz de Deus vem ecoar nesta casa e alertar a nossa alma de que o amado já se retirou e veio ao encontro da sua amada. Mas eu vou entender que a minha geração preferiu dar uma paradinha em um momento de escassez, em um momento crítico da vida espiritual da igreja. Algumas pessoas decidiram parar. Eu vou estacionar exatamente agora, no período em que o amado já saiu ao encontro da sua amada. Isto é muito perigoso. É
perigoso demais. Não custa nada se levantar e abrir a porta para Ele. Não custa nada levantar e dizer: Senhor, eu sei que eu estou cansado, eu sei que eu estou triste, a minha alma está amargurada, mas ainda assim eu vou levantar, porque para mim vale mais a tua presença em minha casa, em minha vida, dentro de mim, do que a tua ausência. Foi tanto tempo cumprindo um ritual, foi tanto tempo chegando em casa correndo porque esperava ele voltar. Quando ele veio, quando ele chegou na porta, ele viu que ninguém esperava por ele.